Olá, sejam bem-vindos de volta. Chegamos à parte 3, né, o vídeo 3, e agora a gente vai fazer aqui tanto os muros de acesso quanto a rampa de acesso, ok? O muro ao redor e a rampa de acesso. Eu quis iniciar esse vídeo com isso porque aqui a gente já vai utilizar dois elementos que são diferentes. Primeiro, quando eu utilizo a ferramenta parede, vocês vão ter aí algumas paredes que já estão prontas, né? Eu tenho aqui as minhas padrão. A minha parede padrão, que eu vou precisar usar para o muro, é essa de bloco 19, porque ela tá próxima, a espessura dela tá com 23 centímetros. Eu preciso que os muros, isso é definido em código de obras, tá? O projeto precisa, projeto tanto a execução também, né? Mas o projeto precisa mostrar que os muros têm 25 centímetros de largura. Então, eu vou vir aqui em opções, atributos do elemento, vou lá nas minhas composições, vou pegar aquela composição que fez a minha parede de 19 e vou aumentar 1 centímetro para ela, de reboco, tá? Vocês podem utilizar a parede básica. Como a gente não vai chegar num executivo, poderia utilizar a básica. Eu gosto desse tipo de representação, principalmente porque eu vou ter corte. Na hora que eu tiver corte, a minha parede básica ela fica branca. E quando eu tenho ali uma parede que ela é composta, ela vai aparecer a alvenaria no meio. Eu acho que fica uma representação mais bacana, ok? Então aqui, ó, é o que temos. Vocês vão ver aqui que no final tá com 25. Mais à frente, eu vou precisar de uma parede de 15. É feita com alvenaria de 9, nesse caso, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 0,3. 0,3 é a modificação e ela tá de 15. Então, tanto a parede com alvenaria de 19 quanto a de 9 estão prontas para serem utilizadas. Vou dar um OK. Peguei, então, minha parede. E essa parede, pessoal, eu vou circular todo o meu perímetro com ela. Vocês podem observar pelo 3D. E aí, o que nós temos? Como o meu terreno está um pouquinho abaixo, né? O meu terreno está ali, ó, 10 abaixo. Essas paredes de muro, elas também precisam descer 10. Então, de duas formas. Pelo 3D dá para fazer isso, mas eu gosto sempre de trabalhar pelo Ctrl T. Então, aqui em cima, eu vou mostrar que eu estou a menos 10. Ok? Então, ela vai encostar no elemento. Ok? Vai encostar lá no meu terreno. Maravilha. O que eu tenho agora, então, que fazer? Coloquei essa parede. Essas paredes, elas não são paredes comuns, elas são o meu muro. Então, eu preciso trabalhar com aquela tríade que eu falo com vocês lá no e-book, né? O e-book de boas práticas, que é o ID, a classificação e o vegetal. Eu vou modificar o meu ID para muro. A classificação se mantém como parede, mas o vegetal eu também vou colocar ele no muro gradil. Ok? Aqui tem. Agora sim, certinho. O que mais que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter vou colocar o portão e na sequência eu já vou fazer também a minha rampa de acesso, ok? Para fazer o portão, lá é um portão de correr. E o ArchiCAD não tem porta de garagem de correr. A gente pode até dar uma olhada aqui, mas os portões de garagem do ArchiCAD, eles não são de correr lateralmente, né? Eles são para cima, são de garagem inclinada, de abrir, mas eles não correm para o lado. Então, vou pegar uma porta de correr externa, né? Aquela porta aqui, ó, porta de correr. Vou colocar a dimensão dela. Eu anotei aqui no meu levantamento. Essa informação não tinha no início, na planta que foi feita no início. Então, eu vou precisar pegar as anotações que eu fiz no meu próprio levantamento, tá? Ele tem 3 metros. Então, esse portão aqui tem 3 metros por 2,10. Vou colocar algo que se pareça com o que está lá.
É algo mais assim, ok? Só para vocês terem ideia. E ele tá de madeirinha, eu vou trocar porque lá é branco. Aqui também vocês vão ver que eu tenho muito mais superfície, porque eu trabalho bastante com interiores, meus próprios clientes pedem essa diversidade de mármore, de pedras, de MDFs. Esses MDFs, eles precisam ter a textura, precisam ter a cor exata das marcas, né, dos fabricantes. Então, vocês vão ver que eu tenho aqui algumas coisinhas que são a mais, ok? Isso tudo tá no template. Vamos lá, vou pegar uma pintura branco titânio. Aqui está. E nesse primeiro momento, eu não vou me preocupar com o nome dessa porta, tá? Que vai ser P1, P2. Não vou me preocupar com isso. Eu sei que depois de 25 centímetros, ali nessa parte de dentro, eu tenho 1,83 m. Aí, pessoal, tanto dá para fazer né, de cabeça. O ArchiCAD ajuda também, né? Vocês viram que eu coloquei aqui o mouse e ele foi me ajudando a localizar. Ó. Eu coloco primeiro o mouse aqui, explico para ele que esse ponto é importante para mim. Depois eu jogo ele para baixo. E nessas de ir para baixo, para cima, ele vai me ajudando a localizar. Isso faz sempre? Não. Tá vendo? Eu consegui uma vez e agora eu não estou conseguindo fazer mais. Tem alguma estratégia? Não, tá? Não tem uma estratégia para fazer. E o que que você faz então quando não dá, né? Quando não aparece assim, porque eu preciso colocar o solzinho do lado de fora. Eu faço a conta, pessoal. Sendo bem básico, eu faço a conta. Eu tenho ali 25 centímetros que eu tenho que chegar e 1,83 m. Basicamente, você poderia colocar aqui e depois arrastar? Também funciona. Aqui eu vou precisar, preferir usar coordenada. X, 1,83 m mais Enter. E aí vou colocar o portãozinho aqui. Ok? Vamos lá dar uma olhada. Ó. Esse portão aqui, aquele corte vai nos ajudar a verificar se ele está na posição correta. Deixa eu só ligar o corte. Você vai observar no corte que ele está abaixo da rua. Então aqui, ó, ele está no nível 0. Eu vou precisar subir ele para esse nível aqui, ó, que é o 8. Assim vai ficar correto. Então, quando eu olhar do 3D, ele vai estar nivelado com a rua, posição correta de sair. Se vocês quiserem, pode abrir, ó, para vocês já verem a casa, né, o terreno, pelo menos. Ok? Na parte de dentro tá ok. Eu só vou pedir para colocar aqui um trilho para dar mais realismo, tá? Por quê? Porque eu quero. Não tem desculpa grosseria, né? Desnecessária grosseria, mas é justo por isso. Só para ele não ficar voando, tá? Eu consegui mostrar aqui que ele tá correndo em cima de um trilho. Belezura? Vamos para a rampa? Então, fizemos aqui. Mais à frente, eu troco o número, troco o ID desse portão. Vamos à rampa. A rampa eu vou fazer com a ferramenta cobertura. Eu vou pegar uma cobertura em concreto armado, tá? E vou criar. Então, a 1,83 m, pegar nesse pontinho aqui. X 1,83 mais desse ponto aqui. Eu tenho uma inclinação para esse lado. E tenho uma cobertura, uma rampa de 3 metros por 2,15, ok? Essa aqui é a minha rampa. Vejo lá em 3D. Eu vou encaixar. Você pode fazer isso por corte também. Tá vendo a necessidade, às vezes, da gente utilizar mais as ferramentas? Eu não preciso de ficar usando corte só para quando eu preciso passar corte, tá? Então, isso é bem interessante. Ele tá com uma espessura de 20. Como eu tenho uma altura de 18 ali de diferença, eu vou colocar ela como 18,
tá? E uma segunda situação aqui, pessoal. Deixa eu subir aqui, botar a posição certinha, 18. Eu tenho uma inclinação. Essa inclinação aqui, ela começa lá no meu portão e aqui ela vai chegar no nível do meu terreno. Então, ele vai estar assim, beleza? Essa é a minha rampa. Belezinha? Essa é a minha... Vamos olhar no corte. Mais alguém com toque? Os que já são experts em ArchiCAD deviam estar com toque desde essa parte, mas eu quis aguardar por quê? Nesse momento aqui, vocês estão observando que a gente tem uma linha, que é a linha do próprio terreno, passando no meio desse elemento que está aqui. E aí, para a gente corrigir essa visualização, mostrar que ela realmente é uma rampa, que não é um elemento que está ali afundado, uma laje inclinada, eu vou utilizar aqui a opção de operações de elementos sólidos. Nessa operação de elementos sólidos, eu tenho um elemento que ele é o alvo, que é quem vai mudar o seu formato, e eu tenho um operador, que é o elemento que vai mudar o formato D. Aqui eu vou fazer uma subtração, ok? Eu vou retirar esse espaço aqui que está ocupando da minha laje. Então, executo. Beleza? É isso. Rampa feita. Aqui eu não posso fazer da mesma forma, né? Porque eu tenho aqui um elemento que o meu alvo é o terreno, o meu terreno que foi escavado, a minha laje é o operador. Vou fazer uma subtração? Sim, mas eu vou fazer uma subtração com extrusão para cima. Isso significa que qualquer coisa de terreno que esteja acima dessa laje, ele vai ser retirado. Se você ainda não assistiu, eu acho que é o primeiro ou o segundo vídeo do canal, eu mostro essas modificações de movimentação de terra em terrenos. Esse vídeo, ele é bem legal. Ele é o início do canal, né, onde eu fiz um vídeo para explicar essa complexidade para os meus alunos lá da época dos treinamentos essenciais da Graphisoft. E lá eu fiz porque a gente não podia gravar as aulas, né? Então eu queria que eles relembrassem isso. Vocês vão ver que eu faço várias simulações, então vejam esse vídeo, ok? Vou executar e aí vocês vão ver bonitinho aqui, ó, meu terreno sendo cortado por ele. O que é legal? Olha um exemplo que eu vou dar aqui. Se eu desço a minha laje 50 centímetros, vocês estão vendo? Ele criou um buraco, olha em 3D. Porque ele entende que eu fiz uma escavação e coloquei uma laje, ok? Essa é a diferença da subtração com a subtração com extrusão para cima. A subtração, ela só tira aquele volume. A com extrusão para cima, ela não permite que tenha volume acima. Dá um Ctrl Z aqui, vamos lá ver no corte, a posição dele voltou. No meu 3D, tá lindo. Acho que a aula podia terminar por aqui, né? Aqui, pessoal, a gente vai utilizar algo que está lá dentro daquele tripé com um raciocínio de modelagem, que é você pode modelar muitas coisas dentro do ArchiCAD utilizando as suas ferramentas essenciais de uma forma avançada, tá? Desde que você sempre respeite o tripé da modelagem, que é o ID, a classificação e o vegetal. Então, aqui o que eu vou fazer? Isso aqui, o que é? É uma rampa. Então, o ID dela tem que ser rampa. Na classificação, ela é uma laje? É uma laje inclinada, mas ela também é uma rampa. Então, eu poderia colocar aqui lance de rampa ou apenas rampa. O vegetal, estrutura laje. Faz sentido? Faz, mas a gente tem um vegetal mais específico, que é o de rampa e escada. Então, a gente coloca aqui no de rampa. Stephanie, por que você não fez isso como uma laje? Ou por que você não fez isso como uma membrana? Por que você utilizou a ferramenta cobertura? Porque vocês podem observar aqui que a cobertura, ela tem, nesse pontinho aqui que eu estou iluminando, inclinação. E na hora que eu for documentar, eu vou pegar como texto automático essa inclinação para dizer qual a inclinação da rampa. Maravilha? Então, aqui nós trabalhamos de uma forma diversa, mostrando para vocês que vocês podem utilizar ali o ArchiCAD
com os itens que já estão favoritos, mas vocês podem trabalhar de uma forma mais avançada, utilizando as ferramentas nativas para criar outras estruturas, e essas estruturas elas vão te dar um resultado. Mas para a documentação estar bem feita, você sempre precisa olhar ID, classificação e vegetal, ok? Isso está muito, muito, muito alinhado ao que eu digo lá no e-book, ok? Bem, vamos então começar a documentar a edificação que existia aqui. Eu vou primeiro trabalhar com as paredes. Como eu falei para vocês, eu vou pegar aqui no meu favorito gráfico a alvenaria de 9, que eu já sei que ela está com 15 de largura. Vou pegar o projeto e aqui em cima eu vou trabalhar essas divisões, ok? Então vamos lá. Eu vou começar pelo fundo que é mais fácil, tá? Eu tenho 2,80. Esse fundo todo ele existe, tá? Ele é 1,5. Só que como eu modelo pensando na documentação mais à frente, eu não vou criando as paredes e depois cortando. Eu já vou dividindo, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 15 centímetros mais 2,80 mais 15 centímetros. Tem 3,10, que é um quarto. Esse quarto desce 4 metros. Depois ele vem aqui mais esses 2,95, né? Aqui eu tenho meu primeiro quarto. Meu segundo quarto tá aqui, ó, 2,95. Ele vai descer 2,65, mas aí como eu tenho que virar, vou colocar aqui 2,80. Vou modelando aqui. Eu tenho aqui um corredor, vamos fazer essa parte? Vamos lá. Para essa parte aqui, ó, minha parede está girada, então eu vou. Faço interna, faço externa. Quando vocês colocam a parede, ainda dá tempo aqui, ó, de você mudar a direção, tá? Então, aqui eu tenho 4,5 metros livres. Então, eu tenho 4,65, porque vai girar a minha parede. 2,95. Eu vou subir até aqui. É isso? Acredito que sim. Essa parte aqui que é mais diferentinha, vamos lá. Aqui eu tenho um banheiro. Esse banheiro, ele tem 1,5 por 1,75. Então, 1,75 com 15 vai dar 1,90. Stephanie, se você errar, a gente volta. Não tem problema nenhum, tá? Ali eu já acho que eu tô errando aqui uma coisa, mas eu vou deixar errado que é pra gente corrigir, tá? Igual aqui, eu também já vi que eu tô errada. Tô com 1,5, tá faltando aqui espaço. Esse aqui tá estrangulado. Aqui tá com 1,60, tinha que estar com 1,75. Vou selecionar os dois, cliquei na linha de referência e vou puxar 15 centímetros. Agora sim meu corredor tá do tamanho correto. Eu vou depois usar a cota, que é para ficar claro para todo mundo, tá? Então vamos lá. Aqui na minha cozinha, eu vou ter uma cozinha aqui que eu vou descer 2,5 metros. Tô conferindo se é 2,5, se é 2,55. Então 2,65. Eu vou utilizar 2,80. Aqui, ó, eu já sei que tá errado, porque aqui dentro não tem os 2,80, tem 2,65, tá vendo? Na hora que eu tava criando, eu acabei errando. Já sabia também porque eu não tava no alinhamento dessa parede. Eram os 15 centímetros que me faltavam. O que eu tenho mais aqui? Eu tenho um quarto aqui embaixo, que ele tem 2,80 metros, então 2,95. E ele vai encostar aqui fora e se unir. Ele é desse tamanhozão. Aqui ó, já tá acontecendo uma coisa muito legal, que é aqui, ó.
verifiquem que as linhas de referência elas não estão alinhadas, né? Eu tenho uma desse lado e uma desse lado. Isso faz com que o meu desenho ganhe essa linha aqui. Você pode girar isso, tá? Ó, você pode vir aqui e pedir para ela girar. Coloca no lugar, encontro correto, ok? E aí aqui você junta. Eu junto as linhas selecionando as duas paredes apertando I, que é o interceptar. Ou você pode pegar duas e apertar aqui em cima, ó, interceptar, ok? O atalho é o I. E aqui, por último, a 1,70 m, eu tenho uma paredinha. Eu tô mostrando pra vocês como eu penso, tá? A minha linha de raciocínio na hora que eu tô criando, ela é assim. Ó, aqui eu tô com os meus pontos de vértice desencontrados. Então, mais uma vez, ó. I, I. Selecionei as duas I. A minha edificação é dessa forma aqui. É assim. Eu tenho uma sala, 3 quartos, um corredor, banheiro e cozinha, ok? Essa é a edificação. Nessa edificação agora, eu vou cotar para vocês verificarem as dimensões. Vou utilizar uma cota de levantamento. Se você não tiver, a mesma coisa, pessoal. Vem aqui no vegetal, coloca no vegetal de levantamento, ok? Aí lembra daquela situação que eu já coloquei ali a minha cota no na 1/50? Então, isso me favorece saber a posição que vai estar a minha cota no final, para eu fazer uma documentação coerente, ok? Além disso, além disso, a gente poderia até usar cotas automáticas aqui. Querem tentar? Vamos ver se eu ainda lembro. Selecionei documentação. Não é índice, extra de documentação. Quando a gente não faz todo dia, a gente esquece. Usar cota automática é algo que eu não faço sempre. Aqui, ó, cotagem automática, perdão. Extra de documentação, cotagem automática, cotagem exterior. E aqui ela vai me falar como que é. Eu quero geral e a cotagem das estruturas. São as duas que eu quero. Ah, geometria exterior também. Distância entre as linhas de cota, eu gosto de trabalhar com 25. Vou dar um OK. Crio a primeira linha. E tudo maravilhoso, né? Isso é bom para que a gente não fique precisando cotar cada uma delas, né? Então aqui a gente já tem. Algumas não são necessárias, como por exemplo, ó, essa aqui, ela não é necessária, eu posso apagar. Essa aqui não é necessária. Na verdade, ela não é necessária tão grande, né? Essa aqui, ela é necessária. Essa aqui pode melhorar. Então, aqui, pessoal, cotando automaticamente, ele já agiliza o processo. Não é que ele vai fazer todo o processo para você, mas ele agiliza. Então, aqui eu já vou puxar os 25 para baixo para ficar alinhado. Desse lado aqui, ó, essa cota é importante. Essa aqui eu vou tirar esses pontos que eu não preciso e eu vou cotar a varanda. E essa cota maior eu vou precisar cotar a varanda. Essas três que já estão aqui, ó, Y, 25 menos, colocá-las aqui embaixo. A mesma coisa, esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais para baixo, que ele está muito dentro do desenho. Gosto de afastar uns 50 no primeiro. Esse aqui, deixa eu dar uma olhada, cotou tudo. Essa aqui é bem necessária, só que ela vai até aqui, ó. E essa aqui também, até aqui embaixo. Cota varanda. Então, a cota automática, apesar de eu não usar todos os dias, em todos os projetos, ela agiliza bastante coisa, tá?
Aqui perfeitinho, perfeitinho. Bem, rotado, né? Próximo passo que eu vou ter aqui agora, colocar portas e janelas e a ferramenta de zona. Como a gente já está com 25 minutinhos, eu vou finalizar essa planta, colocando aqui a parte da estrutura, que são os pilares, e aí a parte de portas, né, portas e janelas, as aberturas e a documentação de zona a gente vai fazer no próximo, beleza? Então vamos lá. Modelagem pilar. Vou pegar um pilar de concreto. Ele aqui, eu anotei. Eu acho que ele tem 20 ou 25, deixa eu só pegar essa informação no levantamento. Ele tem 25. Vou pegar aqui um pilar quadrado, 25. E aí ele tá bem assim, ó. Aqui, alinhado a esse grupo. E no final, eu tô usando Ctrl D, Ctrl para arrastar e fazer cópia. Beleza? Então, aqui nós finalizamos essa parte de modelagem. Se vocês quiserem ver o 3D, ó, ele já está com essa carinha. Vamos ver em corte? Stephanie, por que que a minha laje não está encostando aqui? Porque essa daqui não é a laje de piso, tá? Quando a gente tem laje de estrutura e laje de piso, o nível acabado é 0, a gente precisa fazer dessa forma, ok? Mas aí a minha laje de piso vai passar embaixo da estrutura? Não. Aí o que que vocês podem fazer? Seleciona os pilares, dá um Ctrl T e diz para eles que eles vão precisar descer 10 centímetros, 5 centímetros. Dá uma olhada lá. Vendo? 5 centímetros que eles precisarão descer. Para eles alinharem, ok? Uma outra situação, as minhas paredes. Vocês podem pegar, selecionar esse tipo de seleção aqui, ele é capaz de você fazer o seguinte, ó. Deixa eu usar. Retângulo de seleção. Eu vou selecionar a parede, vou dar um Ctrl A. Ele vai colocar a parede só onde foi selecionado. Tá vendo que aqui fora pegou também? Porque eu tô passando retângulo por aqui. Então, você pode ser ninja, ó, e fazer um retângulo de seleção aqui dentro. Parede, Ctrl A, ele só vai selecionar essas paredes aqui. Ctrl T, e aí você diminui elas aqui, ó, menos 0,5. Ok? Então, você aumentou essas paredes para que a parte de estrutura se encontre. Maravilha? É assim que a vida funciona, gente. Na obra, é isso. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai fazer a parte de aberturas e de zona e soltando um pouquinho mais o projeto. Vamos lá.